Olá pessoal, sejam bem-vindos ao estudo das Escrituras, né? Esse é o nosso segundo estudo, que tem o tema geral da carne ao espírito. E hoje nós vamos trazer o subtópico nesse segundo estudo, que é o início do trabalho de salvação. Pessoal, é importante nós sabermos, né, termos o conhecimento, como eu disse no estudo passado, porque é isso que vai fazer a diferença para nós. Então eu queria que todos nós aqui do grupo, de outras pessoas também que você possa conversar, você possa fazer perguntas, independente seja do estudo, né? É lógico que o ideal seria do estudo, principalmente do estudo, mas é fundamental nós fazermos perguntas para ajudar, nos ajudar e ajudar outras pessoas também, tá bom? E a importância de nós sabermos disso, porque hoje nós entramos diretamente no propósito, naquele que é o propósito do grupo, que é trazer o conhecimento sobre a salvação da humanidade. Deus fez um trabalho magnífico, meus queridos. Deus fez um trabalho maravilhoso para poder salvar a humanidade. E nós temos que saber disso. Por que nós temos que saber disso? Porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Você acha que Deus teve todo esse trabalho, ainda está trabalhando até hoje, para criar o seu, né, o corpo, a igreja, simplesmente só para salvação, enfim? Não, é para nós sermos salvos, mas existe um fundamento. Deus não faz nada à toa, assim, por bonito, por querer, só para colocar as coisas ali. Tudo que Deus faz tem um propósito. E nós temos que saber aonde nós estamos dentro desse propósito. Por isso, o conhecimento de Deus. Não adianta nada nós usarmos textos bíblicos, né, simplesmente como se fosse para autoajuda. Não adianta você estar com a mente cheia de textos se não está em prática. Se você não sabe qual o fundamento daquilo ali, por que Deus disse aquilo. Tem um fundamento. Claro que nós podemos usar para nos fortalecer, sim, né, sem sombra de dúvidas, mas principalmente existe um fundamento. Tudo que Deus colocou na sua palavra tem um fundamento. Acredite nisso. Com o estudo, ele traz, o conhecimento, ele traz essa visão para a gente, porque nós vamos saber todo o propósito de Deus, porque Deus tem um propósito e ele, desde o início, ele conta o propósito dele até o final. Jesus disse em João 5,17, fala, meu pai está trabalhando e eu estou trabalhando. Deus não parou ainda de trabalhar. E nós vamos começar hoje entrando diretamente nesse estudo, nesse plano de salvação de Deus. Esse aqui é o início. Como vocês podem ver, eu criei um mapa. As pessoas chamam de mapa mental, né? É para ajudar realmente a memorizar melhor tudo aquilo que Deus, o conhecimento de Deus, aquilo que, na verdade, nós precisamos aprender. Aqui vocês estão vendo Abraão. Abraão é conhecido na palavra de Deus como o pai da fé, porque Deus, primeiramente, foi com Abraão que Deus fez uma aliança, né? Uma aliança de salvação. E ele repetiu essa aliança depois com Isaac, com Jacó, enfim. E nós vamos aprender isso tudo já no decorrer de todo o estudo, né? Mas hoje nós vamos aprender algumas coisas importantes aqui, a introdução diretamente nesse plano de salvação. Bem, aqui Abraão nós sabemos que ele teve 2 filhos, né? Ismael e Isaque, 2 filhos. É interessante, nós vamos aprender hoje sobre esses 2 filhos, né? E você vai saber por que é interessante isso. Mas nós vamos ler Gênesis, capítulo 12, versículo 3, primeiramente. Se você puder acompanhar com uma Bíblia, melhor ainda. Pode ser a Bíblia, né, o livro físico, ou pode ser no celular, não tem problema. Gênesis 12, versículo 3, a Bíblia nos diz assim, olha, Deus disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só. Deus disse para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como isso seria possível? Não requer um trabalho?
Isso envolve, meus queridos, envolve trabalho, um trabalho humano, envolve milagre, envolve muita coisa. Então você vai ver o que Deus fez. Isso aqui é uma prova, além, olha, todo mundo diz, Jesus é a prova máxima de que Deus nos ama. É verdade, porque Ele deu o seu Filho, né, em benefício de todos nós. Mas, se Jesus é a prova máxima, existem outras provas também. Essa aqui é uma delas. É uma prova de que Deus nos ama, porque Deus fez um trabalho gigantesco. E até para que Jesus, né, se levantasse, teria que ter o início. O início é aqui, com Abraão. Né? Gênesis 12, 3, que nós acabamos de ler, nos diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus fez essa promessa para Abraão. Mas aí, Abraão, claro, tem 2 filhos, como nós estamos observando aqui. E todos nós sabemos que, pelo menos a maioria das pessoas, né, que Abraão, Sara, a esposa de Abraão, ela não poderia ter filhos, né? Ela era estéril. Mas veja então o que acontece. Aqui no Gênesis 13, nós vamos na sequência, porque independente do ponto, nós vamos na sequência para facilitar a procurar aqui o texto, né? Gênesis 13, versículo 16, vamos ler ele também, diz assim: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Mas como eu disse, então isso aqui é a promessa feita a Abraão, tanto aqui em Gênesis 12, como também em Gênesis 13, 16, Deus está falando para ele de uma grande promessa. Uma grande promessa de que as nações seriam benditas, né, que as famílias da terra seriam benditas. Mas veja aqui no Gênesis 22, 17, vamos dar uma olhada ali. Nós vamos ler 22, 17 e 18, né? Aqui Deus fez, falando claro, da promessa, tudo relacionado à promessa. Gênesis 22, 17, ele disse o seguinte: que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então, veja só, o que Deus está falando para Abraão, propriamente dito, é que ele faria um trabalho através dele para que as pessoas pudessem ser abençoadas, para que as pessoas tivessem, né, a possibilidade de serem salvas, porque é isso que Deus está prometendo para Abraão. Essa promessa, ela é bem clara, como nós vimos. Mas como eu disse, ele teve 2 filhos. Ele teve Ismael e teve Isaque. Para quem não sabe, Ismael ele teve com a serva, né, de nome Agar. E Isaque, claro, é filho de Sara. Acontece que Abraão, quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão pensou, né, ele pensou como servo, como ser humano, ele achou que a promessa seria para Ismael, que seria teoricamente o primogênito, porque foi o primeiro filho de Abraão. Mas Deus disse algo interessante para Abraão. Deus falou: olha, Abraão, não é através de Ismael que vai acontecer isso. E ele explicou por que não seria. Aqui no Gênesis, nós vamos ler agora, no Gênesis 17, vamos voltar um pouquinho aí. No Gênesis 17, aí no versículo 19, primeiramente, Gênesis 17, versículo 19. Vamos ler o 18 para que a gente, né, veja
esteja bem, digamos assim, por dentro daquilo que está dizendo o contexto. Gênesis 17, a partir do versículo 18, disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Está vendo? Ele imaginava que fosse Ismael. Mas note o que Deus respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhes chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua, para a sua descendência. Então, para um pouquinho aí. Veja, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Abraão achou, né, claro, porque ele tinha o filho Ismael, que era o primogênito, né, dele, Abraão, e ele achou que a promessa seria feita para Ismael. Mas Deus disse que não. Porque ele falou, olha, Sara terá um filho. Mas Sara já era de idade, né? E Sara era estéril. Mas Deus falou, olha, aqui no versículo 19, falou, de fato Sara, tua mulher, terá um filho, te dará um filho. E e a aliança que eu estabelecerei, né, ou seja, a aliança perpétua com a sua descendência, vem através desse filho com Sara. Mas Deus disse para Abraão, olha Abraão, aí no versículo 20, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Veja, Deus sanou o problema entre aspas, né, um problema da imaginação de Abraão como ser humano. Ele achou que seria através de Ismael, mas Deus falou, não, com ele eu não tenho aliança. A minha aliança é com Isaque, mas ele será uma grande nação. Agora, o interessante de tudo isso é que Ismael se tornou também uma grande nação, teve com 12 príncipes, né, 12 tribos, e ele se tornou uma grande nação. Talvez para quem não sabe, Ismael é um nome, assim, para facilitar o entendimento, quando você escuta falar em Ismael, islamismo, né, o islamismo, as pessoas, né, aqueles países lá que vêm, aquelas nações, elas descendem de Ismael. Tecnicamente, eles também, eu digo tecnicamente por quê? Porque Abraão é o pai de Ismael, de onde surgiu tudo. Eles também são filhos, entre aspas, né, de Abraão. Não como são filhos como nação humana. Mas Deus não tem trato com eles. Porque ele disse que Ismael seria abençoado também e se tornaria, né, uma grande nação. Mas Deus não teria trato com eles. Porque esse povo é um povo que tem, desde o início, ele persegue o nascido de Sara, que é o que veio através da fé, né, do milagre, ou seja, da promessa. Mas note no 21, versículo 21. Aí Deus esclarece para Abraão: a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Olha só. Então Deus disse que a aliança dele seria com Isaque. Irmãos, isso é importante, nós sabemos disso, porque isso nos dá uma visão grande, né, do que Deus, como que Deus trabalha com o povo dele, né, dentro da palavra. Olha, não faz parte do estudo, mas eu vou abrir aqui só um parênteses aqui, só para dizer o seguinte: isso também nos ajuda a entender, por exemplo, tem uma linha de pessoas, vamos dizer assim, de cristãos, né, que tem uma mentalidade, ou seja, eles acreditam, né, que Deus predeterminou um povo. Então, quem é predeterminado por Deus, esse predeterminado, ele não tem, digamos assim, um compromisso, entre aspas, de fidelidade com Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, né?
ele vai ser perdoado e ele vai ser salvo. Mas isso não é verdade. É uma linha, infelizmente, que tem esse tipo de pensamento, né? É uma linha realmente que está fadado ao fracasso. A verdade é essa. Por quê? Porque, sim, Deus promete a salvação, mas a salvação é dada por Deus pela fé. Mas nós, como seres humanos, também nós temos que recebê-la e temos que fazer por merecer ela. Eu não posso achar que estou salvo uma vez, salvo para sempre. Isso não existe. A palavra de Deus é repleta de textos, né, nesse sentido, ou tanto de contextos, mostrando que a salvação ela tem um preço a pagar. Ela é de graça, claro, ela é de graça, Deus dá a quem quer, mas depende também daquilo que nós fazemos, daquilo que nós respondemos. Ou seja, Deus estabelece algum padrão aí. Então nós temos que seguir esse padrão. Não é simplesmente estou salvo e pronto. Independente do que eu faça, eu serei salvo. Essa linha é um outro vídeo, nós podemos falar sobre isso. Essa linha é uma linha que realmente não está fora do contexto bíblico. Tá bom? Mas a questão toda é o seguinte, quando eles dizem, mas existe um povo pré-determinado. Sim, esse povo pré-determinado, meus queridos, é esse povo aqui que vai vir da descendência de Isaac. Porque a descendência de Isaac, essa descendência aqui, né, é de onde vai vir o Messias. Mas nós vamos entender pormenores, porque não é... Isso aqui tem muita coisa. Lá na frente nós vamos entender isso. E você vai ver como que Deus fez todo esse trabalho. Então, Deus pré-determinou sim. Olha, o que ele disse? Nós já lemos aqui os textos. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Né? Olha aqui, eu até escrevi aqui, ó. Bendita todas as nações da terra, bendita todas as famílias da terra. Porque Deus fez a promessa, então serão benditas. Então isso aqui, Deus já está pré-determinando. E para quem não sabe, é isso que o apóstolo Paulo disse. E ele está falando para nós, para as nações, para os gentios. Lá no livro de Gálatas, vamos dar uma olhada lá. No livro de Gálatas, nós vamos ver o capítulo 4, a partir do versículo... A partir do versículo 22, tá bom? 22. Então vamos ler lá, Gálatas 4, a partir do versículo 22. Então, aqui o apóstolo Paulo vai explicar isso que eu estou falando para você, sobre os dois filhos, Isaque e Ismael. Veja só, a partir do versículo 22 diz, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mulher escrava, Agar, livre, Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, que é Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, diz a Escritura. Contudo, diz a Escritura, lança fora a escrava e teu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Aí assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Olha, irmãos, nós vimos aqui que Deus ele fez
o trabalho que Deus fez, Paulo descreveu aqui. E aqui ele está mostrando como que funciona. Ou seja, ele está mostrando que a Sara é a Jerusalém de cima. Significa o quê? É a Jerusalém espiritual, meus queridos. E Ismael é a carne, é a Jerusalém terrena. Nós, desde da vinda de Cristo, né, nós somos, quando Jesus veio, ele começou a formar o corpo, a igreja. Começou com Cristo, os apóstolos, e assim foi na sequência. Essa é a igreja que nós conhecemos. É a Nova Jerusalém, é a Jerusalém de cima. E o que acontece aqui? É isso que Paulo está explicando aqui, que essa Jerusalém de cima, aqui no versículo versículo 27 diz assim, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que as que têm marido. Então, note que essa é uma promessa que Deus fez. Sabe onde Deus fez essa promessa, por exemplo? Em Isaías, capítulo 54, versículo 1, se você quiser anotar aí, Isaías 54, 1, eu vou ler, diz, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Isso aqui é promessa, meus queridos, é Deus trabalhando. Então ele começou tudo aqui, né? A promessa com Abraão. Ele teve os 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael seguiu o curso dele, tem a nação dele que propagou pela terra também, até hoje, e existe a de Isaque. Agora, a de Isaque, nós fazemos parte, desde que possamos aceitar, né? Quando nós aceitamos o descendente de Abraão, que é Jesus. Então, quando nós aceitamos o descendente, nós entramos no corpo, ou seja, na descendência. Nós vimos aqui que nós, como o apóstolo Paulo disse, nós somos filhos da livre. Meus queridos, e assim, por que isso é importante para nós sabermos disso? Porque nós vemos que Deus, ele faz, no contexto geral, Deus ele começou a fazer com que pudesse, assim, ele pudesse trazer todas as pessoas, porque não seria como se fosse assim no estalar de dedos. Não que ele não tenha, né, claro, capacidade, isso não existe. Né? Para Deus todas as coisas são possíveis, né? As coisas boas, as coisas que ele quer são possíveis. Tudo que ele deseja para a humanidade de bem é possível. Mas na verdade Deus trabalha, Deus é um Deus organizado, né? Um Deus que vai construindo as coisas para o ser humano. Não é simplesmente do nada, ele é um Deus que ele dá oportunidade para todos nós. Deus não te obriga a fazer nada, pelo contrário, ele mostra para você os 2 lados e você vai escolher. Por isso que ele diz, colocarei diante de ti a vida e a morte. Você escolhe a vida para ficar vivo. Se você escolher a morte, será a morte. Agora, antes de encerrar, meus queridos, esse estudo, eu quero apenas dizer o seguinte. É importante isso que eu vou falar. Ismael, como eu disse, faz parte de um grupo de pessoas, né, de nações que não servem a Deus. Porque nós sabemos que o Islã não crê que Jesus é o Messias, ou seja, o Salvador, o ungido de Deus. Mas acontece que, como nação, eles não fazem parte da promessa. Mas individualmente, se alguma pessoa, alguma das pessoas, alguém que vive em algum país, que faz parte dessas nações, ele aceita Jesus Cristo como sendo seu Senhor e Salvador,
ele, né, se submete a Cristo, e ali ele, como se diz, ele é aceito dentro do corpo de Cristo, individualmente, né? Não como nação, porque Deus, ele não faz acepção das pessoas. Deus, todas as pessoas que quiserem, né, a salvação, é aceito, desde que reconheçam a Cristo, o sacrifício de Cristo. Então, eu queria dizer isso para deixar claro para todos nós, né? Agora, antes, mais uma coisinha só. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 8, é importante nós lermos isso aqui também. Porque quando Deus disse para Abraão, quando ele disse que de todas as nações da terra, que ele abençoaria todas as nações da terra por meio do seu descendente, então veja o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 3, versículo 8. Ele diz assim, olha, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, as nações, pré-anunciou o evangelho a Abraão, quando ele disse, né, em ti serão abençoados todos os povos. Olha que maravilha. Então, ficou bem claro aqui. Paulo mostrou aqui que Deus, ele pré-anunciou, ele repetiu o Gênesis 12, 3, que nós lemos lá no início, né? Ou seja, ali Deus, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Mesmo Abraão não sabendo disso, né? Deus também, claro, não esclareceu isso para Abraão, porque não era necessário. Deus, ele mostrou que ali Paulo entendeu isso, né? Que isso que nós estamos aprendendo hoje é coisa que Paulo aprendeu através das Escrituras, né? Sabendo, olha, por isso que ele disse aqui no versículo 8, né? Tendo a Escritura previsto, é porque ele leu, ele sabia o que ele estava falando. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. E através dele, do descendente dele, é que nós vamos chegar até os dias de hoje e muito em breve no cumprimento final de tudo isso. Meus queridos, esse estudo nós encerramos por aqui, tá bom? Já vamos, depois daqui, logo já está o terceiro estudo e assim na sequência, tá bom? Espero ter te ajudado aqui a entender um pouquinho mais, tá bom? No outro estudo nós vamos já falar um pouco mais sobre a promessa que Deus repetiu ela a Isaac, passando por Jacó, né? Chegando lá nas tribos, enfim, entendendo todo esse contexto, porque aí, meu querido, por enquanto, esse início, nós estamos no campo, nós podemos dizer assim, esse início aqui é a base, é o que é falado, né? Nós estamos no campo, nós vamos partir para a prática, vamos falar assim, né? Por enquanto é o campo teórico, eu lembrei da palavra, teórico. Nós estamos no teórico. Agora, a partir de Isaac, ou melhor, a partir de Jacó para frente, aí nós já entramos no campo prático, né? Nós vamos ver dentro da Escritura, na prática, como que Deus está trazendo as pessoas para a salvação. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, fiquem na paz, até o próximo estudo.